Ei pessoal, vamos para mais uma aula então. A gente vai continuar as aulas de circuitos e nós vamos, como eu disse para vocês, a gente vai aumentando o grau de dificuldade aos pouquinhos. E às vezes desenhando esse circuito de uma outra forma ou pedindo situações diferentes em cada circuito. Então a gente já viu como que a gente calcula o valor de tensão corrente em cima de cada resistor no circuito série, no circuito em paralelo. E eu já passei para vocês um exemplo de circuito misto. Tá? O exemplo da aula anterior, ele começava com o primeiro resistor em paralelo com a fonte. Esse eu já modifiquei um pouco o circuito. Tá? O primeiro resistor ele não está em paralelo, ele está em série com a fonte. Então a gente vai ver o que vai modificar aí na hora de começar a trabalhar. Tá? Só que antes de começar a pensar nisso, qual que é o nosso primeiro passo? A gente pegou o circuito, a gente tem que calcular qual o valor de resistência total desse circuito. Então é isso que a gente vai fazer. Relembrando, como é que a gente calcula o valor de resistência total? A gente começa a analisar o circuito do fim para o início. Então, da parte que está mais distante da minha fonte de tensão, que seria essa região, então a gente vai calcular daqui para cá, para encontrar o valor de resistência total. Quais são os dois últimos resistores seguindo nesse sentido? São R3 e R4. Então eu vou calcular qual que é a resistência equivalente entre R3 e R4. O restante do circuito eu vou utilizar agora? Não. Então eu só vou redesenhar aqui embaixo a parte do circuito que eu vou utilizar. Então eu tenho um R3 e tenho um R4. O meu R3 vale 5 ohms e o meu R4 também vale 5 ohms. Então, eu tenho aqui ponto de entrada e ponto de saída. Para eu entrar por esse ponto e sair por esse, quantas opções de caminho eu tenho? Só uma. Quando eu tenho uma opção de caminho, quer dizer que essa associação, essa parte da associação está em série. Como que eu calculo resistores em série? Eu somo. Então, vou chamar essa primeira associação de RA. Para eu calcular o RA, eu vou somar, porque os dois estão em série. Então, R3 mais R4. RA é igual a 5 mais 5. RA é igual a 10 ohms. Então, agora eu posso redesenhar o meu circuito, pegando as partes que eu ainda não utilizei. Então, não utilizei aqui no início, tenho a fonte de tensão de 120 volts. Lá em cima tem um resistor R1 que eu não utilizei, eu só utilizei R3 e R4. E o R2 eu também não utilizei. Vou colocar ele aqui. R2 de 15 ohms. E agora o que eu vou fazer? R3 e R4 eu já juntei os dois na minha associação que eu chamei de RA. Então, ao invés de desenhar os dois resistores, eu vou desenhar só um resistor RA. O meu RA, que ele vale 10 ohms. Vamos analisar de novo. Forma de análise quando o circuito ainda é misto. A gente vai analisar do fim para o início. Quem são os dois últimos resistores nesse caso agora? São R2 e RA. Vou pegar só esses dois resistores e vou desenhar ali no cantinho que nem eu fiz aqui. Então, eu vou pegar o R2, que vale 15 ohms, e vou pegar o RA, que eu acabei de calcular, que vale 10 ohms. Peguei esses dois resistores. Ponto de entrada dessa parte do circuito, ponto de saída dessa parte do circuito. Para eu entrar por aqui e sair por aqui, quantas opções de caminho eu tenho? Tenho a primeira opção passando só por R2 e tenho a segunda opção passando por RA. Se eu tenho mais de uma opção de caminho, essa associação desses dois, ela está para mim em paralelo. Então, já usei RA, vou chamar essa associação agora de RB. Como que eu faço para calcular dois resistores em paralelo?
multiplicação pela soma. Então, R2 vezes o RA dividido pela soma deles. R2 mais RA. Vou só dar um traço aqui, pra gente não confundir quando for chegando aqui para baixo. RB vai ser, o R2 vale 15, vezes o RA que vale 10, sobre 15 mais 10. 15 vezes 10, 150, 15 mais 10, 25. Quer dizer que o meu RB vale 150 por 25, 6 ohms. O que eu vou fazer agora? Vou redesenhar o que eu ainda não usei no circuito. Então, o R2 eu já usei. O que está antes do R2? Só o R1. Vou botar o circuito aqui de novo. Minha fonte de 120 volts. Lá em cima eu tenho o R1, que vale 6 ohms. E no lugar de R2 e RA, virou um único resistor. Então, nesse lugar aqui, ó, ao invés de colocar esses dois, eu vou botar um único resistor que eu chamei de RB. E o meu RB vale 6 ohms. Agora eu só tenho associação de dois resistores. Para sair de um ponto da fonte e chegar no outro ponto da fonte, quantos caminhos eu tenho? Apenas um. Se eu só tenho um caminho, quer dizer que esses resistores estão associados em série. Como que eu calculo a resistência total, então, do circuito, já que são os dois últimos, para uma associação em série? Eu vou somar R1 mais RB. Resistência total. R1 vale 6, RB vale 6, então eu tenho uma resistência total nesse circuito de 12 ohms, tá? Agora eu vou apagar, porque a gente só precisa desse resultado, a gente não precisa do passo a passo, e vou só pegar esse resultado de 12 ohms, já vou colocar ele aqui, ó. Eu sei sobre esse circuito o que eu já encontrei. Primeiro que eu tenho uma tensão total que vale 120 volts. Segundo, que pelo cálculo eu achei o valor de resistência total desse circuito, que é de 12 ohms. Então eu já tenho essas informações totais sobre essa minha associação de resistores. Então eu vou apagar para a gente continuar os cálculos. Então, pessoal, continuando o raciocínio, sobre os resistores, sobre a resistência total, sobre as informações totais desse circuito. Eu já tenho o valor de RT e tenho o valor de VT, tensão total. Qual o valor que falta fazer o cálculo? Tá? Pela lei de Ohm, falta calcular o valor de corrente total. Qual que é a fórmula da lei de Ohm? Corrente é igual a tensão sobre resistência. Lembrando que se eu estou procurando o valor de corrente total, eu tenho que utilizar o valor de tensão total e de resistência total. Se eu utilizo algum valor aqui que não seja total, esse meu I total não vai dar correto, tá? Então, fiquem muito atentos com relação a isso. V total, eu já tenho que ele vale 120 volts. R total, eu já tenho que ele vale 12 ohms. 120 dividido por 12, 10 amperes. Então, eu encontrei mais um valor total. Eu tenho que o meu valor de corrente total nesse circuito é de 10 amperes. O valor de tensão total, ele já está posicionado no circuito. Vamos posicionar agora o valor de corrente. Então, a corrente ela vai sair da fonte e vai começar a circular pelo meu circuito, pela minha associação de resistores. Então, aqui é a corrente total, 10 amperes. E olha o que já acontece logo de início nesse exemplo. A corrente ela sai da fonte e ela passa inteira em cima de R1. Ela não partiu, não foi uma parte para cada lado, não tem nenhum nó aqui nessa região. Então a minha corrente total ela passa inteira em cima do resistor 1. O que isso quer dizer? Que o valor da corrente em cima do resistor 1 é a corrente total, que é uma corrente de 10 amperes. E essa corrente continua vindo até chegar nesse nó. E aqui ela vai partir. E eu ainda não sei quanto que ela vai para cada lado. Então, lembrando que a gente pensou no exercício anterior. No exercício anterior, a gente começou a resolver o circuito pela tensão. Ou seja, se não dá pela corrente, vai dar pela tensão, vai dar para resolver pela tensão. E a mesma coisa que vai acontecer aqui. Não dá para resolver pela tensão, mas eu tenho o valor de corrente. Então, dá para resolver pelo valor de corrente.
Sempre você vai ter uma dessas duas opções. Ou você vai começar a resolver pelo valor de corrente, ou você vai começar a resolver pelo valor de tensão. Se aqui em cima do R1 eu tenho valor de corrente e valor de resistência, falta calcular quem? O valor de tensão, o V. Como que eu calculo o V? Pela lei de Ohm. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Porém, se eu estou procurando o valor de tensão em cima do resistor 1, eu vou utilizar na fórmula o valor de R1 e vou utilizar na fórmula o valor de I1. Então, o mesmo cuidado que eu tenho que ter quando eu trabalho só com valores totais, eu tenho que ter quando eu trabalho só com valores em 1 e depois só com valores em 2 e assim sucessivamente. Vamos fazer essa multiplicação então. O valor da tensão no resistor 1 vai ser igual a R1 vale 6 vezes o I1, que vale 10. V1 vai valer 6 vezes 10, 60 volts. Então eu tenho o valor de tensão em cima desse meu primeiro resistor R1. Isso é uma malha, não é? Malha é um caminho fechado. Qual que é a fonte de tensão dessa malha? Fonte de 120 volts. Dos 120 que foram distribuídos para essa malha, 60 volts ficaram para acionar, para energizar o meu primeiro resistor. Quanto que sobrou então para o segundo? Porque nessa malha eu só tenho 2 resistores. Então essa tensão vai dividir para 2 resistores. Se eu tenho 120 menos 60 que vieram para cá, sobrou para esse resistor 60 volts. Então o valor de tensão em cima do resistor 2 é de 60 volts. Vamos analisar de novo agora só em cima do resistor 2. Se eu tenho o valor de V2 e tenho o valor de R2, falta eu calcular o valor de I2. Como que eu calculo o valor de corrente? Corrente é igual a tensão sobre resistência. Se eu estou procurando a corrente em cima do resistor 2, eu vou utilizar o valor de V2 sobre R2. O V2 eu já tenho que vale 60, o R2 eu já tenho que vale 15, então eu tenho um I2 de 4 amperes. Então eu já tenho o valor de tensão e corrente em cima desse resistor. Volta aqui para calcular então, a corrente que desceu aqui, que eu não sabia qual que era o valor dela ainda, agora eu já tenho, que é uma corrente de 4 amperes. Lembra pela lei de Kirchhoff? Corrente que chega em um nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Quanto que chegou de corrente aqui, Veio 10 amperes. Dos 10 amperes, desceu 4. Então, quanto que continua? 10 menos 4, 6 amperes. Então, continua para cá uma corrente de 6 amperes. E olha que interessante, essa corrente, ela vem e também não vai se dividir antes de chegar nesse resistor. Ela vem direto para cima desse resistor. Então, eu já sei que o valor de corrente em cima do meu resistor 3 é de 6 amperes. E olha outra coisa, essa corrente vem, faz a curva e passa aqui. Não existe nó nesse caminho, então não existe possibilidade de divisão de corrente. A corrente ela só vem, faz a curva e retorna. Então qual que é o valor de corrente que passa também em cima do resistor 4? Os mesmos 6 amperes. Tá certo? Se a gente tem valor de resistência e tem valor de corrente, a gente pode calcular agora o valor de tensão. Então, a fórmula para calcular a tensão pela lei de Ohm, V igual a R vezes I. Se eu estou procurando o valor de V em cima do resistor 3, eu vou usar o valor de R3 e o valor de I3. V3 vai ser igual, o R3 vale 5, o I3 vale 6, V3 vale 30 volts. E se vocês repararem bem, esse resistor tem o mesmo valor de 5 ohms e tem o mesmo valor de corrente. Se ele tem a mesma corrente e a mesma resistência, ele vai dar para mim o mesmo valor de tensão. Então a tensão em cima do resistor 4 também é de 30 volts. E a gente pode confirmar o acerto desse cálculo pela lei das malhas. A soma das tensões tem que ser igual à tensão fornecida pela fonte. Quem é o resistor que está fornecendo tensão? R2, ele está fornecendo 60.
Do 60 aqui tem 30 e aqui tem 30. 30 mais 30 é 60. A gente confirma que os nossos cálculos estão certos. A gente vai para um próximo exemplo, tá ok? Qualquer dúvida, podem ir me chamando que a gente vai resolvendo. Obrigada!